Estamos começando mais um Professor Nelson Júnior Cast. Livro de hoje, A Descoberta, a experiência que revolucionou a vida de um cientista ateu. Livro de Denis Cruz e Michelson Borges, da Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 1. Asas de Cera. Na varanda de sua casa, na encosta de uma montanha, Carlos tentava impressionar a moça que conhecera poucas horas antes no café da cidade. A noite escura e sem nuvens estava perfeita. Aquela constelação de Órion, as estrelas popularmente conhecidas no Brasil como Três Marias. Elas fazem parte do cinturão do caçador mitológico. E aquela logo ali, mais à esquerda, é Betelgeuse, uma das estrelas mais brilhantes, cujo diâmetro chega a ser 250 vezes maior que o do Sol. Ela está a cerca de 200 anos-luz de nós. Agora observe aqui. Carlos aponta sua luneta para um pequeno ponto no céu. Aquele é Saturno. Consegue ver os anéis? São pedaços de rocha e gelo que circulam um enorme planeta gasoso. É lindo, não? Enquanto descrevia as maravilhas do céu noturno para a jovem, ele se aproximava mais dela para ajudá-la com o foco de luneta. Mas o clima romântico foi subitamente interrompido pelo toque do celular de Carlos. Deve ser o pessoal do laboratório, pensou. Até que percebeu que o número do visor no aparelho não era do Instituto de Pesquisa. Só um minuto, Patrícia. Alô? Disse sem esconder o tom de desagrado nas mãos. Carlos, você tem que vir aqui agora. A voz trêmula de Laura deixava claro que algo grave havia acontecido. Mas o que houve? Onde você está? Estou no Hospital Central, venha depressa. Algo terrível aconteceu. Carlos Biagioni é um exemplo perfeito de um homem bem-sucedido. Com 42 anos e considerável conta bancária, é dono de um currículo invejável. Doutor em Física Nuclear por uma prestigiada universidade norte-americana, autor de 3 livros e diversos artigos publicados em revistas científicas, dirige a filial brasileira de um avançado Instituto Multinacional de Pesquisas com sede na Alemanha. A maior parte do seu tempo é empregado na realização de experimentos em seu laboratório, lá no interior do estado de São Paulo. Os poucos momentos livres que dispõe, Carlos divide entre a astronomia e a diversão noturna. Os que veem o homem simpático, impecavelmente vestido, quase sempre cercado de belas mulheres, dificilmente imaginam que se trata de um cientista famoso. Mas a dedicação excessiva à carreira teve suas consequências negativas. Com o tempo, Carlos acabou se distanciando da esposa Laura. Os universitários sonhadores que juraram amor eterno tornaram-se praticamente estranhos, habitando sob o mesmo teto da casa que mais parecia um hotel. Enquanto Carlos se afundava nos livros, outras das suas paixões, e gastava cada vez mais tempo com pesquisas, Laura levava uma vida fútil, dedicando-se apenas à manutenção da boa forma física, que mantinha às custas de longas horas na academia e com seu arsenal de cosméticos caríssimos. Quando percebeu que perdia o marido pela ciência, ela tentou reconquistá-lo, realçando seus já destacados atributos físicos de loira, alta e esguia, do tipo top model. Formada em odontologia, Laura nunca conseguiu exercer a profissão devido às constantes mudanças de endereço, acompanhando a ascensão profissional do marido. Quando os Biagioni se estabeleceram no interior de São Paulo, com expectativas de um futuro mais estável à residência fixa, Laura já não tinha mais disposição e nem interesse para trabalhar como dentista. Havia se acomodado com a segurança financeira de que desfrutavam e nem percebeu que aos poucos foi perdendo a vontade de crescer e alcançar novos alvos pessoais. Com o nascimento da primeira filha e única filha, o principal objetivo dela
era recuperar o corpo de modelo e, se possível, o amor perdido do marido. Beatriz Biagioni era um bebê saudável e inteligente, a quem Carlos mal viu crescer. Na data marcada para o parto, o cientista estava na Bélgica participando de um congresso mundial de física. Na festa do primeiro aniversário da menina, Carlos também não estava presente. Uma reunião da diretoria da multinacional o absorveu completamente. Mas o pior aconteceu no Dia dos Pais, quando Beatriz tinha 8 anos de idade. Carlos havia trabalhado 48 horas seguidas para concluir um relatório que deveria ser enviado à matriz da empresa. Quando voltou para casa, na manhã de domingo, Dia dos Pais, que claro, ele nem lembrava, a menina eufórica insistiu para que ele verificasse a correspondência sobre a mesa do escritório. Carlos disse que tudo o que ele queria naquele momento é dormir um pouco, porque estava exausto. Beatriz insistiu e logo acabou levando uma bronca. Vai brincar com a sua mãe. Eu preciso descansar. Tudo o que eu não quero agora é me incomodar com correspondência. Desapontada, a garotinha obedeceu e foi assistir TV. Carlos acordou 3 horas depois e Beatriz voltou ao assunto. Papai, por favor, vá ao escritório. Para evitar um novo confronto com a sua filha, lá foi ele. Sem conseguir disfarçar o mau humor, verificar que carta era essa, afinal, capaz de deixar sua filha tão entusiasmada. Quando chegou ao escritório e pegou o envelope colorido, sentiu um nó formar-se na garganta. No local do destinatário estava escrito com letras grandes: para o papai que tanto amo. Era uma cartinha da filha, felicitando pelo Dia dos Pais. Naquele momento, Carlos queria que a terra o engolisse para não ter que encarar a filha e pedir perdão por ter sido tão rude. Isso jamais lhe saiu da memória. O casamento de Carlos e Laura ainda teve uma sobrevida de uma meia década. O ponto final foi a estranha mudança que se operou na vida de Laura. Carlos podia suportar tudo: as reclamações frequentes da esposa, sua conversa vazia e sem sentido para o seu intelecto brilhante. Tudo, menos aquilo. Frequentemente, Carlos se justificava dizendo que não seria possível conviver com novas ideias que a esposa resolveu enfiar na cabeça. Pouco tempo depois, o casal se separou. Sai da frente, molenga! Com os vidros do seu Land Rover erguidos, certamente o grito irado de Carlos não foi ouvido pelo motorista e seguia seu caminho tranquilamente, obstruindo ali a passagem. Era difícil manter a calma, sabendo que sua filha estava entre a vida e a morte, na UTI do Hospital Central. Fazia 6 anos que ele morava longe do mesmo teto que a sua família. Nem se viu com tanta regularidade. 6 anos que só fizeram aumentar o abismo entre os membros da família Biagioni. Mas isso não importava agora. Na verdade, nada importava agora. Carreira, fama, dinheiro. De repente, Carlos se deu conta de como essas coisas perdem valor. O físico estacionou o carro em frente ao hospital e caminhou com passos apressados até a portaria. Apresentou-se e a recepcionista o levou até a sala de espera. Como Beatriz está? Perguntou ofegante ao ver Laura sentada num dos bancos da sala que cheirava levemente a álcool. O quadro é grave, disse ela nitidamente mais serena que o ex-marido. Os médicos disseram que se ela sobreviver, provavelmente ficará paraplégica. Não, não pode ser. Carlos caminhou até a janela procurando algum ar. Como isso foi acontecer? Ela voltava de uma reunião com os amigos da igreja, quando um motorista bêbado invadiu a calçada em alta velocidade e a atropelou. Que absurdo! Mas eu tenho fé e confio em Deus. Se Ele quiser. Se Ele quiser? Se Ele quisesse mesmo que ela ficasse bem, por que permitiria que isso acontecesse? Que Deus é esse que você tem? Carlos, por favor, acalme-se. Não piore a situação. Não tenho dúvidas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a destruição de uma jovem que mal começou a viver
Beatriz só tem 16 anos. Nós só vemos o aqui e agora. Deus vê muito além. Carlos olhou severamente para Laura, não conseguiu segurar a ofensa. Está bem, acabei de me lembrar por que nos separamos. Não vim aqui para discutir mitologias. Onde ela está? Posso vê-la? Os médicos proibiram visitas por enquanto. Só podemos esperar. Sem saber exatamente o que fazer, Carlos se voltou lentamente para a janela da pequena sala. Ele conseguiu ver boa parte da cidade, as casas, os edifícios, as estradas, os automóveis. A vida seguiu seu fluxo normalmente. Pessoas indo e vindo com a mente cheia de preocupações e sonhos, cada um lutando como podia para sobreviver, frequentemente ignorando que, na verdade, no fim das contas, todo mundo acaba tendo que enfrentar a impotência humana, tornando-se em maior ou menor grau consciente de quão fugaz e frágil é a vida. Com a testa encostada no vidro, tentando avaliar tudo o que estava acontecendo, Carlos se lembrou da lenda de Dédalo e Ícaro. Segundo o mito grego, Dédalo e seu filho, Ícaro, conseguiram fugir do cativeiro no labirinto da ilha de Creta, com asas que o pai construiu utilizando penas de cera. Dádalo alcançou o voo e pousou a salvo na Sicília. Já Ícaro, imprudente, voou em direção ao sol, cujo calor derreteu a cera que prendia as asas, e ele despencou. E o que ele, Carlos, tinha feito durante toda essa experiência, se não construir um labirinto para si mesmo? Um labirinto que isolou das pessoas as pessoas mais importantes de sua vida. E ao confiar apenas em sua capacidade para resolver todos os problemas, não estava tentando ele voar com asas de cera? As pernas fraquejaram enquanto a mente mergulhava num turbilhão de pensamentos desorganizados. Pensou na filha inconsciente na cama de um hospital e uma canção lhe veio à memória. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Como gostaria de poder dizer o quanto Beatriz significava para ele, poder dizer o quanto a amava. Lembrou-se da cartinha amável com envelope colorido e esperou na mesa do escritório para ser aberta e lida por ele tantos anos antes, para o papai que amo tanto. Levantando os olhos para o céu cheio de estrelas, sem nuvens, o último pensamento explodiu em sua mente. Suas asas também eram de cera. Estava derretendo. E assim terminamos mais um capítulo de A Descoberta, a experiência que revolucionou a vida de um cientista ateu, de Denis Cruz e Michelson Borges. Livro da Casa Publicadora Brasileira.